Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Gemini, o Planeta Sombrio. Comer alimentos infectados com o vírus causa doenças autoimunes graves e a perda da vida vegetal diminui a quantidade de oxigênio na atmosfera para 10%, o que aumentou o número de desastres naturais em todo o mundo. Os principais laboratórios de pesquisa do mundo não conseguiram desenvolver uma cura e as pessoas estão começando a pensar que o planeta está condenado. A única esperança que resta é o projeto Gemini, desenvolvido pelo Dr. Steven em torno de 2 antigos artefatos alienígenas descobertos por paleontólogos que têm certeza de que os objetos têm 4 bilhões de anos. Antes que houvesse qualquer tipo de vida na Terra, a equipe do Steven recriou os materiais super resistentes, que é a esfera e o motor. Ele conseguiu fazer cópias desses materiais. Esse motor permite que eles construíssem uma nave que voou sem tripulação e encontrou um planeta adequado para terraformar. A esfera é para criar a vida e funcionar graças a dezenas de comandos que a equipe finalmente terminou de decodificar. Isso também prova que a vida na Terra foi criada por alienígenas. Uma equipe composta por médicos e pilotos militares viajará para criar a Terra 2.0. Com a esfera no sistema solar TESS, que estava a várias centenas de anos-luzes da Terra. O Steven tem uma esposa que se chama Amy e ela não quer que ele vá nessa missão. No dia do lançamento, ela ainda foi na base para tentar impedir a saída do Steven, mas ela não chega a tempo e ela observa como a nave sai do planeta. Quando a nave sai da atmosfera, uma rachadura incomum aparece na esfera alienígena, indicando que eles podem não estar sozinhos. Usando a tecnologia de motor alienígena, a nave abre um portal de distorção que permite que eles saltem pelo universo. No entanto, assim que chegaram ao outro lado, os sistemas indicam um erro. Eles não chegaram a TESS, eles estão em algum lugar desconhecido. O Steven culpa o engenheiro Peter por isso, alegando que ele cometeu um erro ao inserir as coordenadas. Então, ele está dispensado das suas funções por enquanto. Momentos depois, enquanto Steven descansa, ele continua pensando na Amy, mas também na primeira vez que ativou a esfera, o que permite que ele visse uma estranha forma humanoide que rapidamente desapareceu. Depois disso, o Steven pede à equipe que tente definir a trajetória do salto para conseguir descobrir onde eles estavam. Mas é impossível, porque todos os dados estavam confusos, como se eles se movessem entre a terceira e a quarta dimensão. Enquanto isso, o Peter sai do bunker e pega uma das câmeras de segurança para inspecionar a esfera sozinho. Nessa hora o computador avisa que alguém abriu a câmera de ar de reparo e que há um objeto não identificado se aproximando. Pro choque de todos, eles de repente conseguem ver o Peter congelado flutuando do lado de fora. O Dr. David acha que o Peter acabou com tudo porque ele não queria viver com o erro que ele cometeu. Mas a Dra. Leona se recusa a acreditar porque ela conhece o Peter há 8 anos e ele não é esse tipo de cara. O Steven repreende eles por chorar pelo cara que condenou a humanidade e ordena que ela assuma a função do Peter a partir de agora. Mais tarde, o David conta que quando a sua filha morreu, ele também quase acabou com a própria vida, mas pensou que poderia ser útil em vez disso. Agora que a missão acabou, ele se sente inútil de novo, mas o Steve promete a ele que eles vão encontrar uma solução. Naquele momento, a nave se depara com um planeta feito de rocha vulcânica. Não tem oxigênio, mas o ambiente externo não é agressivo, o que significa que eles precisarão apenas de máscaras respiratórias. O Steven acha que é a alternativa perfeita para levar adiante o seu planeta e estava ansioso para pousar, mas o Capitão Ryan o impede, apontando que eles ainda não fizeram um exame adequado do planeta. Então Steven estava arriscando de forma imprudente a segurança da tripulação. O Steven não se importa e lembra a todos que ele é quem manda aqui. A equipe descerá em um ônibus espacial, enquanto o oficial Richard permanecerá na nave-mãe. Assim que o ônibus espacial se aproxima do planeta, eles encontram uma tempestade muito agressiva, então eles precisam ativar os propulsores para retardar a sua queda. Também vai consumir o combustível e impedir eles de voltar, mas é a única chance de sobreviver. Quando a nave atinge o solo, a tripulação desmaia e o Steven sonha com a vez em que ele presenteou a Amy com uma pulseira feita com parte específica da velha esfera, tentando conectar as duas coisas mais importantes para ele. Momentos depois, a equipe acorda e imediatamente volta ao trabalho. A nave não sofreu danos críticos, mas o combustível estava baixo e eles estavam presos ali. O Steven não vê problemas nisso, porque eles vieram para ficar 4 anos,
mesmo que não tenham pousado no local que queriam. Ele tem certeza de que pode usar uma das enormes cavernas como uma cúpula para a esfera ser lançada. Enquanto isso, nos corredores ocultos da nave, uma gosma estranha cai nas paredes da nave-mãe. O Richard fez umas inspeções nas outras salas e encontra essa gosma, bem como a câmera desaparecida. Ao mesmo tempo, no planeta, assim que todos estiverem devidamente vestidos, a equipe leva a esfera para a caverna mais próxima e ativa com sucesso. Em seguida, eles retornam ao ônibus para começar a coletar dados, mas o Ryan interrompe o seu trabalho para anunciar que a lei marcial estava em vigor na estação. Para explicar sua decisão, ele compartilha alguns vídeos que o Richard lhe enviou enquanto os médicos estavam trabalhando. É um vídeo do Peter gravando a si mesmo enquanto inspeciona a esfera para não ser acusado de erros mais tarde. Ao abrir a porta do motor, ele encontra algo se movendo nas sombras e de repente pula sobre ele e o mata antes de jogar ele para fora da nave. A câmera não consegue capturar a forma dessa criatura, mas o Richard explica que verificou todas as filmagens e que o alienígena estava com eles desde que deixaram a Terra, porque viajou dentro da esfera como um cavalo de Troia. Provavelmente foi isso que causou a falha durante o salto, só que ele não estava mais na nave-mãe, ele desceu no planeta com o ônibus espacial. O Richard pode rastrear ele porque o alienígena causa interferência no campo eletromagnético, explicando a gravação ruim. A discussão é repentinamente interrompida pelo David, que estava percebendo algo estranho no sistema. A esfera estava carregando um programa diferente naquele que eles carregaram. O Steven quer voltar para a esfera, mas o Ryan o impede, lembrando de que não permitiria mais que ele lidere e acuse ele de guardar segredos. O Ryan revela que o Richard também encontrou imagens do Steven olhando para aquela forma estranha meses atrás. Então ele sabia que havia potencial para uma ameaça e ainda assim não contou a ninguém, o que significa que a morte do Peter é culpa dele. Ofendido por essa acusação, o Steven sai correndo da sala enquanto pensa em todo o trabalho que ele e o David colocaram nesse projeto. O Steven não tinha certeza se o David deveria ter vindo com eles, porque ainda estava de luto. Mas o David o convenceu de que estava bem e queria fazer uma terra melhor para evitar que outras crianças morressem como a sua filha morreu. Momentos depois, o Steven se encontra com o David e pede a ele para se esgueirar com ele pela câmera de descompressão para verificar a esfera. O David não quer desobedecer o Ryan, mas o Steven muda de ideia ao lembrá-lo da sua filha e do futuro do planeta. Assim que chega à caverna, eles percebem que a esfera estava criando uma forma de vida alienígena mais rapidamente do que tinha criado na Terra, porque alguém reajustou as configurações. O Steven imediatamente começa a trabalhar nas configurações da esfera, ignorando os apelos do David para sair e discutir as coisas com todos. Naquele momento, o David percebe no radar deles que o alienígena estava se aproximando, então ele dispara um tiro de advertência para tentar fazer o Steven se mover. O Steven responde pegando a sua própria arma, mas antes que as coisas fiquem feias, eles percebem que o alienígena já estava entrando na caverna. Depois que o Steven pega um pedaço de esfera para levar com ele, os dois homens começam a fugir. Percebendo que a criatura estava se aproximando por conta das sombras e dos barulhos que faz, eles finalmente conseguem uma visão completa ao sair da caverna. Mas antes que a criatura possa atacar eles conseguem voltar para a nave e fechar a câmara de descompressão. O David briga com Steven por arriscar as suas vidas, mas o Steven o lembra que a esfera é mais importante e da próxima vez ele não hesitará em atirar. Então Ryan aparece para repreender o Steven, quando ele explica que eles terão que usar a força para detê-lo. O Ryan dá um soco nele. De repente o computador dispara um alarme para informar a tripulação que a integridade do módulo foi comprometida. A Leona sai do quarto para verificar o problema e encontra muita gosma no corredor. Então ela é puxada para uma área diferente. O Frank quem puxou ela e informa que o alienígena fez o buraco no convés inferior e agora estava no módulo de pouso. Com muito cuidado, a dupla se esconde no laboratório, onde estava muito difícil de respirar. Num piscar de olhos, as luzes se apagam e um barulho estranho pode ser ouvido vindo de trás das unidades da usina. Isso significa que o alienígena estava aqui. Então o Frank empurra a Leona para fora da sala e quando ela corre pelo corredor, ela pode ouvir os gritos do Frank enquanto o alienígena o mata. A Leona se encontra com o resto da equipe na sala de controle e conta o que aconteceu, levando o Ryan a gritar com Steven por trazer o alienígena de volta com ele. A criatura entrou fazendo um barulho no casco,
também danificou o girador e as câmeras não estavam funcionando. Então, eles perderam o contato com o Richard e não têm visão do resto da nave. A única solução deles é ir até o girador de backup e reconectar tudo, o que é extremamente difícil de fazer se eles não puderem rastrear a criatura. Isso leva o Steven a se oferecer para ir, já que a culpa é dele. Com a arma em mãos, o Steven cuidadosamente se dirige ao girador e consegue trazer de volta o sistema de comunicação. A equipe agora pode rastrear alienígenas e avisa o Steven que estava perto dele, mas assim que o Steven tenta sair, ele começa a ouvir aqueles ruídos. Por sorte, o Ryan pensa rápido e o arrasta de volta à sala de controle usando uma corda de metal. Então a equipe faz um plano para expulsar o alienígena da nave. Enquanto Steven espera do lado de fora para jogar a isca, a Leona abre as câmeras de descompressão seguidas pela porta do laboratório. Correndo para se esconder em outra sala enquanto o alienígena sai, a criatura rapidamente começa a passar pelas câmeras de descompressão. Mas quando Richard tenta ligar o motor para queimar ele não consegue porque o alienígena estava interferindo no sinal. O Steven corre para salvar a sua vida e a Leona vem para ajudar, mas naquele momento o alienígena sai e o Richard recupera o acesso ao motor. O Steven e a Leona correm de volta para dentro quando a criatura é atingida pelo fogo, mas isso não é o suficiente para matar ela. Então a criatura tenta alcançar o Steven, que estava sendo arrastado para dentro pelo Steven. O tentáculo do alienígena machuca o braço do David assim que eles fecham a porta, deixando o membro da criatura para dentro. Enquanto a fera retorna à caverna, o Ryan fecha as câmaras de descompressão e os outros fecham novamente o buraco. Momentos depois, a equipe encontra o corpo do Frank, e enquanto a Leona decide terminar as coisas por conta da sua dor, o Steven pensa na Amy. Ela tentou convencer ele a não ir embora, explicando que estava trabalhando em uma vacina. Só que o mais importante de tudo, ela estava grávida. Só que nem isso foi o suficiente para fazer com que o Steven ficasse na Terra, porque salvar a humanidade era mais importante do que a sua vida pessoal. O David vai ao laboratório para fazer um curativo no seu ferimento e o Steven traz o tentáculo para ele estudar. Ele descobre que a criatura é um biorobô feito do mesmo material da esfera, o que significa que o objetivo da esfera sempre foi fazer essas feras. O Steven informa ao David que o tentáculo o infectou com uma bactéria com um mecanismo de defesa muito poderoso, o que significa que o seu sangue agora é a chave para fazer uma vacina para salvar a Terra. Assim que o Steven faz um corte no tentáculo, as luzes ficam loucas e ele só lembra da imagem que viu na Terra, o que significa que o alienígena é um transponder, e é assim que a sua raça coloniza planetas. O Steven decide que eles precisam matar o alienígena e restaurar as configurações da esfera, mas o Ryan o tranca no laboratório e diz que ele estava preso por colocar a vida de todos em risco. O Ryan aponta que vidas são dispensáveis para o Steven e o David concorda dizendo que o Steven só quer bancar o herói e nunca se importou com a humanidade. Isso faz o Steven se lembrar da sua última discussão com a Amy. Ela o acusou de ter complexo de Salvador antes de jogar a pulseira dela fora. O Steven continua fazendo a sua pesquisa e obtém uma teoria que o Richard confirma ao verificar os registros da viagem. Eles não pularam no espaço, mas sim no tempo. Eles ainda estavam na Terra, mas 4 bilhões de anos antes da existência da vida, e a esfera clonada que eles trouxeram é a mesma que os paleontólogos encontraram mais tarde no futuro. Então, ignorando o fato de que o ferimento do David estava piorando, o Steven fica animado ao perceber que o fragmento que ele pegou antes é o mesmo que ele usará no futuro para fazer o bracelete da Amy. Ele passa a escrever uma mensagem nele para avisar a Amy a ativar a esfera que eles deixaram para trás. Enquanto isso, no presente, a Amy aparece no laboratório do Steven enquanto tenta lidar com a notícia de que a equipe falhou na sua missão. De repente, o Richard traz notícias preocupantes para o Steven. O Ryan estava preparando explosivos para explodir a esfera e desligou o rádio para evitar reclamações. O Steven pede ao Richard para reabrir a câmera de descompressão para que ele possa sair. Ele encontra o Ryan com as bombas. Ele começa a explicar que eles poderiam fazer um planeta melhor do que esse. A conversa deles é interrompida por um tiro que mata o Ryan do nada. É o David que escapou pela câmera de descompressão e enlouqueceu por conta da infecção. Isso faz ele pensar que o alienígena o escolheu para ajudar a consertar as coisas, porque humanos são um defeito da esfera. O Steven joga o cubo de Rubik da Leona na parede para distrair o David e acerta um tiro nele.
levando David a fugir ferido. Depois disso, o Steven ativa a bomba antes de sair para disparar um sinalizador para chamar a atenção do alienígena. O Steven faz ele o perseguir até a sala de controle e o tranca lá. Mas enquanto ele corre pelo corredor, o David abre fogo contra ele e o empurra para se esconder. Naquele momento, o alienígena arromba a porta e se aproxima do Steven, que consegue tirar ele dali atirando. O alienígena persegue o Steven quando ele começa a fugir. E quando ele volta para a sala de controle, ele esbarra no David, que tenta matar ele. As suas ações são interrompidas pelo alienígena aparecendo e matando ele primeiro, dando ao Steven a chance de sair correndo da nave antes que a bomba finalmente exploda e mate a fera. O Steven desmaia do lado de fora por alguns segundos e é acordado pelo Richard tentando entrar em contato com alguém vivo. O Richard quer vir salvá-lo, mas a tempestade é muito forte e o Steven diz a ele para ficar para trás enquanto ele retorna à caverna para usar a esfera. Enquanto isso, no presente, a Amy encontra o seu bracelete de novo e finalmente percebe a mensagem. Ela usou para ativar a esfera também. Naquele momento, o marido e mulher se encontram em uma fusão entre passado e futuro. Steven se apresenta para compartilhar a fórmula da vacina antes de expressar o seu amor assim que a conexão termina. O Steven morre lá na caverna por falta de oxigênio e a Amy chora ao perceber que ele morreu. Muitos meses depois, a Amy estava criando um bebê muito saudável graças à vacina que agora estava ajudando a Terra a se tornar um lugar melhor.